Oi, gente. Hoje é sexta-feira, é dia de filosofia popular, o segmento em que eu discuto filmes e séries ou outros produtos da indústria cultural e reflito sobre eles do ponto de vista político, filosófico e tudo mais. O filme de hoje é Que Mal Eu Fiz a Deus, um filme de 2014, disponível no Netflix. É um filme francês e que trata de temas muito interessantes para a gente refletir sobre o momento atual e até sobre questões, digamos assim, pessoais, da minha própria experiência de vida. E eu quero me abrir aqui com vocês e contar um pouquinho de minha experiência de vida também, que está correlacionado, tem algo a ver com o tema desse filme. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu, André Teixeira Jacobina, converso com vocês sobre política, ciência e filosofia, tem a sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular, que é o show de hoje, em que eu vou conversar com vocês sobre esse filme. Bem, esse filme conta a história de um casal francês extremamente católico que teve 4 filhas, mulheres, e as filhas foram se casando com pessoas fora da religião católica. Uma filha se casou com um muçulmano, uma outra filha se casou com um judeu, e a outra filha se casou com um chinês, e essa talvez seja a minha única crítica mais dura ao filme. O filme não deixa claro qual é a religião do chinês ou se ele tem religião. Não é dito se ele é ateu, se ele é budista, enfim, tratam ele como o chinês. E isso eu não gostei. Mas fora isso, eu gostei bastante do filme. Eu acho que ele é um filme interessante para discutir questões de tolerância, questões de respeito à diferença, diferenças culturais, porque aí está se tratando não só da religião, mas a religião é uma porta de entrada para vocês verem as diferenças entre diferentes culturas mesmo, entre pessoas que têm formações em relação a aspectos de alimentação, de valorização de arte, de uma série de coisas que têm diferenças. E a quarta filha, a filha mais, na verdade a filha mais jovem deles, vai se casar e conta para eles que vai se casar com um católico. E aí, claro, eles ficam muito felizes e tal, porque eles sempre sonharam em ter as filhas casadas com gente da mesma religião que eles, já que eles são católicos relativamente assíduos e vão à igreja mesmo. Não são os católicos aqui do Brasil que a gente brinca, alguns deles são não praticantes. Essa coisa de... é uma invenção brasileira interessante, né? Não sei se tem outros países, tenho até essa curiosidade de perguntar para saber se tem outros países católicos não praticantes, mas é uma coisa que a gente conhece aqui no Brasil. Mas eles não, eles são bem católicos. E aí, só que esse rapaz, que é católico, de uma família bem católica, é negro. E aí é interessante que traz um outro elemento do preconceito, que é o preconceito que, repare, ele tem muitas das mesmas referências do ponto de vista cultural, mas tem essa diferença do ponto de vista físico, que faz com que hajam também dificuldades e reações entre as duas famílias. O interessante é que o preconceito não é apenas da família católica francesa branca, mas a família negra dele também tem muitas resistências por causa do imperialismo dos países europeus, por causa, enfim, de toda essa dificuldade. O pai dele é um cara bem... ele tem uma dificuldade com pessoas brancas mesmo, tem uma certa dose de racismo mesmo. Então, você vê o preconceito visto pelos dois lados, embora, claro, os brancos sempre foram quase sempre dominantes, se bem que teve o período dos mouros, né? Mas predominantemente os brancos foram dominantes e isso também implica em uma série de questões na relação. Agora, é muito interessante o filme porque, como é uma comédia romântica, vocês podem, todo mundo deve imaginar, não é spoiler nenhum, dizer que o filme vai mostrar como é que eles fazem para se entender, como eles encontram um terreno comum para cultivar a amizade. Essa frase, inclusive, é uma frase do meu livro, A Nova Máquina do Tempo, em relação a 2 personagens. E aí eu vou trazer as coisas pessoais. Uma das minhas motivações, quando eu escrevi o meu livro A Nova Máquina do Tempo, que dá nome a esse canal, foi
trabalhar a ideia de respeito à diferença, porque eu e o meu melhor amigo, Diogo, um dos meus grandes amigos, eu fui padrinho do casamento dele, ele foi padrinho do meu casamento, quer dizer, nós somos amigos há muitos anos. Uma das coisas, desde 1997, então tem bastante tempo, uma das coisas que eu achava interessante entre a nossa amizade é que a família de Diogo é uma família... o pai dele é pastor, presbiteriano, é uma família muito mais conservadora do que a minha, embora para pastor eu acho a pai de Diogo e a família de Diogo predominantemente muito aberta. E o próprio Diogo é um cara absolutamente aberto. Mas tem essa enorme diferença porque eu venho de uma família muito progressista e secular, né? Uma família com características bastante diferentes. E nós construímos uma amizade muito boa, muito forte, e acabamos, eu sendo padrinho do casamento dele, ele sendo padrinho do meu casamento. E eu vi essa situação de famílias com características culturais diferentes se repetir no meu casamento e na minha relação com minha esposa e com a família dela. Porque a família de minha esposa é uma família muito mais conservadora do que a minha, é uma família de um apego à religiosidade muito maior do que a da minha família, sem sombra de dúvidas, especialmente se nós pegarmos os pais, né, meu pai, minha mãe, ou os pais e avós, as pessoas mais próximas da minha esposa, tem toda essa diferença em relação a vários aspectos culturais, e isso acaba tendo relação com outras coisas, mas uma coisa interessante foi que a gente conseguiu construir uma relação muito boa, reconhecendo essas diferenças, e mais do que isso, a gente aprendeu a respeitar e a compreender essas diferenças, mesmo que elas não tenham sido apagadas. Quer dizer, essas diferenças elas continuam existindo, elas às vezes produzem um ou outro momento de tensão, mas elas não são capazes de desfazer os laços de solidariedade, de afeto, de amor que foram construídos entre nós. Eles às vezes dificultam algumas coisas, mas e principalmente eu acho aí o papel meu e de minha esposa, que a gente sempre teve honestidade, sinceridade. E isso daí foi fundamental para essa construção. E eu acho que o filme mostra um pouco isso. Que o que causa dificuldade em vários momentos é que as pessoas escondem ou pressupõem o pior nas outras. E isso daí cria muita dificuldade. Mas quando você está lidando com pessoas de bom coração, pessoas solidárias, pessoas que têm, como eu disse em um vídeo anterior meu, o coração no lugar certo, quando você é sincero, isso acaba sendo um elemento fundamental para que a relação seja frutífera, seja boa, haja amizade, haja companheirismo. E as pessoas sabem das diferenças. E as pessoas sabem das diferentes pontos de vista, de diferenças referenciais, mas elas aprendem a se respeitar. E por que eu estou falando sobre isso também? Porque eu acho que a gente está num clima que está sendo muito difícil. E eu vou admitir para vocês que na internet, quando eu estou interagindo com pessoas que são muito agressivas com relação a mim, eu nem sempre me controlo. Eu, às vezes, sou muito duro também, eu também dou pancada, eu devolvo, porque eu acho que tem certos limites que estão sendo rompidos pelas pessoas. Mas se vocês perceberem as pessoas que falam comigo com divergência, mas que me tratam com respeito, eu respondo o conteúdo da fala também tratando com respeito, também argumentando. Teve algum tempo atrás um fiel assinante meu, que é uma criança inclusive, que me perguntou com toda sinceridade se a defesa da descriminalização ou legalização do aborto não iria produzir mortos em massa, quer dizer, que causaria uma coisa assim terrível. E eu até fiquei pensando assim, eu fui bem direto no assunto, mas eu até queria falar para ele, para Mateus, que eu entendo essa dificuldade, porque ele deve gostar de mim, mas não entendeu como é que eu poderia ter essa posição. E eu tento ser sempre solidário, porque eu acho que essa é uma questão muito difícil. Eu acho que a gente não deve maltratar as pessoas que pensam diferente da gente em relação a questões como essa, porque são questões que
mexem com aspectos culturais, que mexem com vários aspectos. Eu me baseio muito no que aconteceu nos desenvolvidos, os países desenvolvidos que legalizaram, mulheres pararam de morrer e até mesmo a quantidade de abortos está diminuindo. Existem estudos que mostram isso, que dão suporte à minha ideia de que se você traz a mulher para dentro do sistema, você dá a oportunidade dela desistir, explica os riscos e tudo mais. Mas essa posição minha, eu nunca iria querer impor a ninguém. É baseada em determinadas evidências que eu tive acesso e que me parecem razoáveis. Mas tem várias pessoas na minha família, pessoas próximas, que pensam diferente de mim. E eu acho isso normal. E eu acho que eles não devem me hostilizar porque eu penso diferente deles. E eu não devo nunca hostilizar eles porque eles pensam diferente de mim. Eles têm razões religiosas, razões, em alguns casos, por achar que a responsabilidade individual e não querem transferir essa responsabilidade para o Estado. Então existem uma série de razões para pensar diferente de mim. E que eu entendo, mas eu divirjo. E eu acho que a vida é isso aí. A gente nunca vai encontrar pessoas que concordam com a gente em tudo. E a gente não deve esperar dos outros que eles concordem com a gente em tudo. A gente deve tentar entender que as pessoas pensam diferente, deve tentar abrir o nosso coração e dizer, olha, André está dizendo o que ele está dizendo porque ele quer diminuir a quantidade de abortos. Eles podem não acreditar na minha ideia que iria diminuir, mas o motivo pelo qual eu penso isso é esse. Então, quer dizer, nós temos essas diferenças, mas nós devemos dialogar francamente, com honestidade, com sinceridade. E eu acho isso muito importante. E eu acho que ver esse filme pode ser meio catarse pra gente nesse momento. Eu vejo no Facebook, no WhatsApp, muita gente rompendo amizade, dizendo não falo mais com você porque você vota no coiso. O outro dizendo não falo mais com você porque você vai votar no indicado do presidiário. E por aí vai. E esse está o nível do nosso diálogo. E não deve ser assim. Não é assim que se constrói democracia. Para a gente ter uma democracia, é fundamental que a gente aprenda. Parece até que é um parto da nossa democracia que a gente não passou. Parece minha mãe usou essa expressão. Parece até que a gente não teve realmente essa coisa assim da gente mostrar as diferenças. Por um lado é bom, mas por outro eu vejo envenenar o nosso discurso e encher os nossos diferentes lados cheios de ódio. E isso não faz bem a ninguém. Eu sou um cara da paz, eu sou um cara que tem amizade com muitas pessoas que pensam diferente de mim, tem cultura diferente da minha, e eu acho que eu quero cultivar isso. Agora, vou ser bem sincero, quando aqueles me desrespeitam, quando aqueles ofendem a razão ou mostram completa falta de apreço pelas evidências, que em alguns comentários teve gente que fez aqui no canal, eu não consigo deixar de ser duro com esses, mas com aqueles que me mostram o que pensam de forma sincera, sem agressividade, sem me menosprezar, sem me atacar, com esses eu quero dialogar, com esses eu quero trocar ideias, com esses eu quero compreender por que eles pensam como pensam, e eu quero que eles compreendam por que eu penso como eu penso, e não pensem que eu penso do jeito que eu penso por maldade, por ruindade, nada disso. A gente pensa diferente e tem motivos para pensar diferente. E se a gente se compreender, se a gente se entender, mesmo que a gente não mude a nossa forma de pensar, a gente pode respeitar o direito do outro de pensar diferente. E esse é um elemento central para a democracia. E eu acho que esse filme ajuda a gente refletir sobre isso. Embora faça numa comédia romântica, embora seja num ambiente mais ou menos restrito à questão cultural e religiosa, também inclui a questão racial, né? Acaba multiplicando o número de questões, fundamentalmente para nos fazer essa reflexão. E eu acho que nesse momento nós precisamos estender a mão. Eu já disse há algum tempo atrás que nós não devemos hostilizar os eleitores de Bolsonaro. Jamais. Eles, a maioria deles, eu costumo brincar, normalmente são muito melhores do que o seu candidato. Então,
não devemos hostilizar, devemos tentar compreender a indignação, o ódio, a dificuldade, até o medo de uma sociedade tão violenta quanto a nossa, e explicar por que nós pensamos diferentes deles. E deixar que eles expliquem por que eles pensam diferente da gente. E se houver respeito mútuo, o diálogo vai poder progredir. E é isso que eu torço para que a gente construa, para a gente construir uma democracia em que tem o contraditório, a diferença, e que a gente continue se respeitando e não descambar para um conflito, para ódio, para não quero mais falar com você e tal. Essa é a minha torcida e é essa a minha vida, minha experiência de vida. Eu construí uma amizade com uma pessoa que vinha de uma cultura e de uma religião e de uma perspectiva completamente diferente da minha. Eu construí e tenho até hoje essa amizade, tenho um relacionamento com minha esposa, com uma pessoa que vem de uma outra bagagem cultural também, e nós construímos um relacionamento muito bonito, de muito companheirismo, de muito amor, de muito, enfim, dessa união mesmo de mentes. E ela faz um esforço, ela é exemplo de uma pessoa que vem dessa tradição mais conservadora, que faz o esforço de me compreender, de conversar, de dialogar e de aprender comigo como eu aprendo com ela. Então, eu tenho essa experiência de vida. Eu poderia até citar outros amigos que têm outras diferenças, e diferenças que eu tive em relacionamentos passados, mas vou deixar só esses dois principais para exemplificar. Mas eu acho que ser um democrata, de verdade, radical, como eu digo para vocês que sou, para mim não é uma questão simplesmente de discurso, não é uma questão de posicionamento estéril. Para mim isso é uma forma de viver. Para mim isso é mais do que um ideal para o Estado, ou para o Brasil, ou para o voto. Para mim isso é uma coisa que é um ideal para a humanidade, para o convívio, para a relação com o outro, para até uma formação, eu diria, de uma ética, tanto cívica quanto nas relações com os outros. Para mim, ser um democrata, sempre foi, ser um democrata radical como eu sou, sempre foi o maior elogio que alguém poderia me dizer, porque é aquilo que mais engloba diferentes aspectos daquilo que eu valorizo, daquilo que eu admiro e defendo, não é? Então era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas era para refletir sobre essas coisas. Então, tá certo? Então, gente, se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like, compartilhar, que é muito importante para mim. E foi bom eu continuar aí me abrindo e contando um pouquinho para vocês da minha história, enfim, de quem eu sou. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.